Olá pessoal, sou o professor Ivan Souza. O tema da aula hoje é conceitos de bits e bytes. Então vamos ver a definição aí de bits e bytes. Bom, definição aí de bits e bytes. O que é o bit, né? Então bit é a menor unidade de medida da informática. Então é a partir do bits que eu consigo medir qualquer capacidade de armazenamento, qualquer frequência aí de um processador, qualquer transmissão de dados de um local para o outro, eu vou medir a partir do bits. Tá? O bit ele é sempre representado pelo 0 ou 1. Tá? Mas o que é esse 0 ou 1 que ele representa? Ele representa, na verdade, impulso elétrico. Então, o diferencial aí de impulso elétrico, eu vou estar medindo aí pelo bit, pelo 0 ou 1. Ele vai representar isso. Vamos ver aqui no próximo slide. Bom, então vamos lá. O bit, ele não forma, um bit só, ele não forma uma letra, um número ou um símbolo. Ou seja, se eu tiver um bit só, ele não vai conseguir representar nenhuma letra, nenhum número, nem símbolo. Ou, em outras palavras, se eu tiver um impulso elétrico só, ele não vai conseguir representar nada. Né? E aí vem a pergunta, quem é que vai calcular esse bit aí? Quem é que vai fazer essa verificação, o que o bit está representando ou não? Quem faz isso é o processador, tá pessoal? No ciclo de processamento, o processador ele vai pegar um conjunto de bits e vai representar alguma coisa. Opa, peraí, um conjunto de bits, o que significa? Um conjunto de impulsos elétricos enviados ao computador, no caso aí mais especificamente ao processador, e esse conjunto vai representar alguma coisa. Bom, para que isso ocorra, pessoal, eu preciso de no mínimo 8 bits. Então eu vou precisar de 8 bits para formar uma letra, um número ou um símbolo. Então, o conjunto aí de 8 bits enviado ao processador vai formar uma letra, um número, um símbolo ou qualquer outra coisa. Exemplo, você digitou a letra A no teclado, né, vai ser enviada uma sequência de 8 bits lá para o processador para ser processado. Tá? E essa sequência de bits nunca pode repetir. Tá bom? Bom, pessoal, então já sabemos agora que eu preciso de no mínimo 8 bits para formar uma letra, um número ou um símbolo, né, ou até mesmo o movimento do mouse, né, para frente e para trás, clicar no mouse. Cada movimento do mouse, por exemplo, tem uma sequência de bits diferente. Tá? Esses bits nunca vão poder repetir a sequência. Bom, quando eu tenho 8 bits, eu não vou falar mais assim, eu tenho 8 bits. Não, vou falar assim, eu tenho 1 byte. Então, no caso, 8 bits forma 1 byte. Beleza? Então, quer dizer que quando eu tenho uma letra processada, na verdade eu tenho 1 byte, ou 8 bits processado. Tá bom? Pessoal, essa historinha de bits vai dar tema para a gente falar de arquitetura de processadores para PC. Então o que acontece? Nós temos processadores aí que tem arquitetura de 8 bits. O que significa? Que a cada ciclo de processamento ela consegue processar 1 byte, ou seja, processar uma letra. Tá? Processadores de 16 bits consegue a cada ciclo de processamento processar 2 bytes, ou seja, 2 letras. Processador de 32 bytes consegue processar quanto? 4 bytes, ou seja, a cada ciclo de processamento, 4 bytes. E os processadores de 64 bits conseguem processar 8 bytes, ou seja, 8 letras a cada ciclo. Ou seja, observamos aqui que um de 64 é muito mais rápido do que de um processador de 8 bits. Nós estamos hoje na era para PC, que é computador pessoal, aqui, ó, 64 bits. Estamos saindo da era do 32 bits, chegando para a era do 64 bits. Então, o computadorzinho mais antigo aí, se alguém tiver em casa, né, em algum local, empresa, como for, tem ainda 32 bits, tá bom? Mas os novos já são todos 64 bits, beleza? Então é muito mais rápido. Uma coisa interessante
que os sistemas operacionais acompanhem isso aqui também, tá? Por exemplo, o Windows, hoje em dia, nós temos, por exemplo, o Windows 10, né? Normalmente, quando você instala ele, se o seu computador é novo, é 64 bits, mas nós temos versões, por exemplo, do Windows 10 para 32 bits, ou seja, para um computador mais antigo aí que só trabalha na arquitetura 32 bits, eu tenho que ter um sistema também de 32 bits. Se meu computador é 64 bits, né, meu processador é 64 bits, eu vou ter que trabalhar com um sistema operacional de 64 bits, tá bom? Futuramente nós teremos aí o dobro de 64 bits, né, processador de 128 bits, tá bom? Ainda não tem para linha de PCs, computadores pessoais. Pessoal, mas aí vamos melhorar um pouquinho aqui o estudo, né, desses bits. Aí. Vamos ver aqui um exemplo aqui de um processador, como é que funciona essa história aí de 0 ou 1, né, representando aí o bit 0 1, tá? Já sabemos que um bit é um código binário, né, no caso aí representado por 2, né, dois números, 0 ou 1. Mas vamos imaginar aqui num exemplo aqui de um processador de 3 volts, ou seja, esse processador trabalha com a voltagem máxima de 3 volts. Isso quer dizer o seguinte, que quando eu enviar para ele um impulso elétrico na voltagem máxima, ele vai estar enviando para o processador 3 volts. Nosso exemplo aqui. E quando eu estou enviando a voltagem, um impulso mínimo, né, ele vai estar enviando lá para o processador 1,5 volt. Tá? Em outras palavras, quando eu envio para o processador 3 volt, eu posso representar isso pelo número 1. Legal? Quando eu mando a voltagem mínima, eu estou enviando para o processador 1,5 volt que eu vou representar pelo número 0. Tá bom? Pessoal, uma coisa que é muito comum acontecer quando a gente começa a estudar bits é pensar isso aqui. Quando eu falo assim, o bit é um impulso elétrico. Então o que o cara pensa? Quando eu tenho 1, quer dizer que houve um impulso elétrico, tem a presença da eletricidade. Quando eu tenho 0, eu não tenho a presença da eletricidade. Tá? Então isso é falso. Exemplo, em outras palavras, se você não tivesse eletricidade dentro do circuito do seu computador, ele estaria desligado. Então isso não ocorre. Tá? O que ocorre é um diferencial de voltagem, como está aqui no exemplo. Então quando eu tenho no ciclo de processamento a voltagem máxima é 3 volts, quando eu tenho a voltagem mínima é 1,5 volt. Professor, sempre vai ser assim, o processador vai ser a voltagem máxima é a voltagem máxima dele e a mínima sempre vai ser a metade da voltagem? Não, não vai ser assim não. No nosso exemplo aqui, só para simplificar, eu falei assim, que a voltagem máxima é 3 volts e a metade, 1,5 volt, seria a voltagem mínima. Vai depender da arquitetura do seu processador, tá bom? Como ele foi projetado. Pode ser que em algum processador não seja 1,5 volt, seja 2 volts. Então vai depender da arquitetura do seu processador. Beleza? Bom, vamos pensar aqui então. Vamos imaginar que nesse exemplo aqui, eu estou digitando no teclado a letra G. Então o que acontece? Quando eu digito a letra G, a gente já sabe que eu preciso do quê? 8 impulsos elétricos, né, para formar uma letra, ou seja, eu preciso de 8 bits. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, para digitar a letra, quando eu digito a letra G, para aparecer no teclado, ou desculpa, no monitor, eu preciso enviar 8 impulsos elétricos. Então, estou enviando aqui, 1,5 volt, 3 volts, 1,5 volt, 3, 1,5 volt, 1,5 volt, 3 volts. Legal? Então, são 8 impulsos elétricos que eu vou enviar lá para o processador. Pessoal, quando eu falo enviar, quer dizer o seguinte, que o processador ainda não sabe que você digitou a letra G. Só quando ele processar essa sequência, na saída de dados, aí sim ele vai saber que o que você digitou lá no teclado é a letra G. Tá? Até chegar lá no processador, ele não sabe que é a letra G. Ele só sabe que está chegando um monte de impulsos elétricos que ele tem que processar. Tá bom? Então vamos imaginar o seguinte, como que o bit facilita aqui a nossa vida. Em vez de eu ficar representando assim, que a letra G é essa sequência de voltagem, eu posso falar o seguinte, olha lá, aonde for 1,5 volt é zero, representado por zero, código binário.
Aonde for 3 volt vai ser 1 e assim por diante. Ó. Então aqui a sequência dos nossos bits vai ficar 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Legal? Então essa sequência é a letra G. Tá? Pessoal, só lembrando que esse aqui é um exemplo, tá? Nós temos uma tabela que vai falar certinho qual é a sequência do, por exemplo, para representar a letra G, qual é a sequência certinha. Aqui no caso eu salteei só para a gente ter um exemplo, tá bom? Mas existe uma tabela ASCII que mostra aí pra gente aí a sequência certinha disso aqui. Tem até como você converter isso aqui em voltagem, vou converter isso aqui em outras bases, né? Hexadecimal, né? Decimal, então, mas não vem ao caso agora, tá? Mas existe sim uma sequência certinha para cada sistema operacional para representar cada letra, tá bom? Nosso exemplo aqui eu só fiz como ilustração para a gente entender. Bom, pessoal, então aqui você observou que para representar a letra G eu preciso de 8 bits, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui no ciclo de processamento. Pessoal, nosso ciclo de processamento, representado aí sempre pelo que é entrada de dados, processamento e saída de dados. A gente já viu isso aí em outras aulas. Então o seu computador basicamente trabalha com isso aqui. Entrada de dados, processamento e saída. A gente vai mais além? O seu teclado, por exemplo, é um dispositivo de entrada de dados. Você já viu em aula. Né? Então, um dispositivo de entrada de dados, né, ele vai ficar aqui do lado de entrada. É o caso do teclado, bem clássico, né? Teclado. Processador. Por que ele é um dispositivo de entrada e saída de dados? Um DESD, né? Observe. O processador entra dados, né? E sai dados. Legal? Monitor, por exemplo, é um DSD. O que significa? Dispositivo de saída de dados. Seu monitor clássico vai sair o quê? Só sai dados. Eu vou visualizar os dados que estão saindo. Tá bom? Bom, vamos imaginar lá o mesmo caso da letra G. Então imagine que a pessoa digitou a letra G no teclado. Nesse momento ainda ninguém sabe que é a letra G, porque ela não foi processada. O que vai acontecer aqui? Vai ser enviado 8 bits. 8 bits lá para o processador. Esses 8 bits vão ser enviados para o processador, vai ser processado e na saída de dados aqui, depois que foi processado, aí sim o seu computador vai saber que você digitou a letra G. Tá? E aí vai aparecer lá no seu monitor a letra G. Sei lá, vai aparecer no editor de texto, qualquer coisa que estiver digitando aí, vai aparecer a letra G. Quem coordena isso aqui para saber que essa sequência de bits é a letra G é seu sistema operacional, tá bom? Então, o seu sistema operacional ele tem uma tabelinha que para cada sequência de bits representa uma letra. Essa sequência aqui, por exemplo, nunca mais pode se repetir para nada, tá? Então, nós temos uma situação aí que a gente chama que existe um fim. Existe uma sequência aqui que vai terminar. Uma hora não vai ter mais combinações possíveis, né? Vai repetir. E aí, quando isso acontecer, a gente fala que a arquitetura, né, por exemplo, de 8 bits, já chegou ao seu limite. Por isso que as arquiteturas vão além. Nós vamos ver isso na próxima aula. Pessoal, uma curiosidade, o pessoal pergunta onde fica a memória principal e tudo isso. Fica aqui, pessoal. Olha aqui no nosso exemplo. Entre a entrada de dados e o processamento de dados fica a memória principal. Por que isso? A memória principal fica muito próxima ao processador para ajudar a levar essa sequência de bits até lá. Tá? Então eu tenho que ter uma sequência. Exemplo da nossa letra G que a gente digitou. Podia passar pela memória principal e depois da memória principal ir para o processador. Por quê? Existe uma lentidão no ciclo de processamento e essa lentidão tem que ser observada. Então, a memória principal serve para armazenar temporariamente os dados que vão ser processados aqui no processador, tá bom? Isso a gente vai estudar com mais afinco em uma outra aula, mas só uma curiosidade sobre a memória principal. Beleza, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Esse vídeo vai ter uma sequência e na próxima sequência do vídeo a gente vai falar sobre arquitetura, tá bom? Tchau, tchau!